O casamento é algo muito especial. Ao longo da vida buscamos alguém para viver juntos até o final. Porém, mesmo depois de muitos anos juntos, pode acontecer uma separação inesperada. Seja como for, não aceite ser humilhado ou abusado. Sempre haverá uma saída, mesmo que doa um pouco. Hoje vamos ver o relato desse homem, que recebeu uma pergunta inesperada de sua esposa logo após ela superar um câncer no útero. Como é um relato mais longo, pegue sua pipoca, se acomode, e vamos começar. Estou em dúvida sobre o que fazer com o pedido da minha esposa. Minha esposa e eu estamos casados desde 2001. Ela é a pessoa mais inteligente, atenciosa, carinhosa e leal que conheço, e sempre me considerei sortudo por tê-la conhecido e casado com ela. Ela ainda é, esteticamente, linda, e homens sempre a elogiaram ao longo do nosso casamento. E ela sempre os rejeitou. No início deste ano, ela foi diagnosticada com câncer, de estágio 1, e passou por uma esterectomia completa. Eu nunca me preocupei com o câncer, pois foi diagnosticado cedo, tratado rapidamente e ela se recuperou completamente. Tirei um tempo do trabalho para cuidar dela após a cirurgia, e tudo parecia estar bem. Houve algumas instâncias emocionais, como era de se esperar por parte dela. Embora eu não seja uma pessoa emotiva, lidamos com isso juntos. Após sua recuperação, ela insistiu que começássemos a viver a vida ao máximo, e fez uma viagem de 10 dias pela Europa, seguida de uma viagem a Belize. Também temos viagens para o Reino Unido e para a Espanha marcadas ainda este ano. Estou bem com essas coisas, construindo memórias e realizando aventuras da lista de desejos dela. Também entendo que isso é resultado de sua sensação de fragilidade. Ela também começou a praticar yoga, natação e aulas de culinária. Eu estava totalmente de acordo até a semana passada. Na semana passada, ela chegou em casa do trabalho e me disse que queria uma licença especial. Uma oportunidade única para ela ter relações com outra pessoa além de mim. Ela disse que, desde o diagnóstico de câncer, sua perspectiva de vida mudou e ela não quer ser limitada. Ela explicou que há um colega de trabalho por quem sempre teve alguma atração. Ele está saindo da empresa e ela nunca mais o verá, então é a oportunidade perfeita para estar com outra pessoa. Ela disse que eu poderia dizer não, é claro, mas que ficaria zangada e decepcionada comigo por um tempo indeterminado e que isso seria uma confirmação da minha toxicidade e insegurança. Não me considero tóxico, e se não querer que minha esposa há mais de 20 anos tenha relações com outra pessoa é insegurança, então acho que sou inseguro. Eu disse a ela que apreciava que ela tivesse conversado comigo sobre isso, mas ela não teria minha aprovação. Também disse que não aprecio a forma como ela me descreveu, sobre este problema muito grande que poderia afetar o resto de nosso casamento. De manhã, ela basicamente disse que lamentava por colocar uma decisão tão importante exclusivamente em meus ombros, e que para ajudar, estava retirando a decisão de mim. Ela reservou um hotel perto de onde seus colegas de trabalho iriam fazer uma festa de despedida para este homem, e ela passaria a noite lá com ele, esperando que eu estivesse aqui quando ela voltasse. Ela disse que responderia a todas as perguntas que eu tivesse sobre a noite depois que acontecesse, mas não antes. Ela não me dirá quem ele é, ou qualquer coisa sobre ele, porque me conhece muito bem e sabe que vou ficar obcecado por ele, o que é bem verdade. A visão dela é que quanto menos eu souber, melhor. O que contradiz a oferta de me contar qualquer coisa que eu queira saber depois que acontecer. Acho que ela sabe que eu não vou querer perguntar nada, ou ela simplesmente não me dirá. Uma parte de mim pensa que, pelo menos ela foi honesta comigo, ela passou por muita coisa desde o diagnóstico do câncer, então talvez eu deva deixar isso acontecer. Certamente, não tenho noção do que ela passou, então não posso ignorar como isso afetou seu estado mental e perspectiva de vida. Uma parte de mim quer ser firme e dizer que isso não vai acontecer e lidar com as consequências quando ocorrerem.
A melhor amiga dela me chamou de insensível por sugerir que eu não permitiria que isso acontecesse, porque não tenho ideia do que ela passou. É difícil acreditar que ela está bem com a possibilidade de jogar fora mais de 20 anos de casamento por causa de um cara com quem ela não teve nenhum relacionamento fora do trabalho. Talvez ela pense de maneira semelhante, que eu não vou acabar com o casamento por causa de um encontro. Eu simplesmente não sei o que fazer. Eu simpatizo com ela, um instante depois, estou zangado com ela. Uma parte de mim quer saber quem é esse cara, e o que ele tem que a atrai tanto. Eu seria um idiota insensível por dizer não? O que posso fazer além de me afastar? Atualização 1. Recebi muitos conselhos aos quais não poderia responder todos. Eu realmente aprecio as pessoas que tiraram um tempo para oferecer conselhos nos comentários. Eu estava esperando que minha oposição aos planos dela a fizesse pensar, mas infelizmente isso não aconteceu. Eu disse que sou contra, e não tenho certeza de como me sentirei em relação a você, se você seguir em frente com isso. Mais uma vez, fui recebido com comentários como: isso é para mim, será apenas uma vez, o que posso dizer para ajudar você a lidar com isso? Você vai superar, fomos destinados a ficar juntos, independentemente da situação. Ela saiu no sábado, supostamente para encontrar seus colegas de trabalho, mas na realidade, para encontrar o cara. Pedi a ela para me enviar uma mensagem quando estivesse saindo para o bar. Quando ela o fez, perguntei se ela realmente iria seguir com isso. Após a resposta dela, não vou mais responder perguntas esta noite, nos vemos amanhã. Então bloqueei minha esposa. Fiz algo que pode ter sido estúpido ou brilhante. Fui ao bar onde o encontro estava acontecendo. Bem, não exatamente ao bar, mas a um banco do outro lado da rua. Esperei por muito tempo. Enquanto isso, passava pela minha mente que antes desse evento, eu precisava saber quem era esse cara, talvez para me comparar com ele. Para ver o que ele tinha que eu não tinha. Estava ficando louco por não saber quem ele era e o que havia de tão especial nele a ponto de ela arruinar nosso casamento. Depois de uma eternidade, uma mulher que eu reconheci do escritório da minha esposa saiu do bar e entrou em um táxi. Logo outras pessoas começaram a sair, e um grupo inteiro saiu e as pessoas estavam abraçando um homem e apertando sua mão. Assumi que havia encontrado o cara. Não vi minha esposa e tive um pensamento breve de que talvez ela tivesse desistido de tudo. Desbloqueei ela, mas não havia mensagens. Todos se despediram e foram embora. O sujeito ficou do lado de fora por alguns minutos e então minha esposa saiu. Ela olhou ao redor, pegou na mão dele e começaram a andar juntos. De todas as emoções que passei, foi o nojo que realmente resumiu o evento para mim. Esse cara era baixo, gordo e careca. No final, me senti bobo por assistir de longe. Segui até chegarem ao hotel e depois virei e fui para casa. Acordei no domingo de manhã e coloquei uma fechadura na porta do quarto. Mudei as coisas dela para o quarto de hóspedes e deixei um bilhete pedindo que ela encontrasse outro lugar o mais rápido possível. Visitei um amigo que é advogado e ele me deu alguns conselhos sensatos e algumas recomendações de advogados de divórcio. Minha esposa havia me ligado várias vezes. Uma vez bloqueadas, as ligações vão para a caixa postal. Ouvi as primeiras duas, mas senti apenas alguma satisfação quando ela não conseguiu me alcançar e estava obviamente ficando preocupada. Eu não queria voltar para casa, mas saí com tanta pressa que não planejei uma estadia noturna adequadamente. Voltei para casa por volta das 9, seguindo o conselho do meu amigo, registrei a interação. Eu estava no meio da escada quando ela subiu da sala de estar, perguntando o que estava acontecendo, se poderíamos conversar. Apenas respondi que não estava interessado em discutir isso esta noite e fui para a cama. Depois de não obter resposta de mim através da porta, ela me deixou sozinho. Sinto-me uma criança por não falar com ela e fechar a porta na cara dela, mas simplesmente não conseguia olhar para ela.
Na segunda-feira, levantei-me e me preparei para o trabalho, e ela estava me esperando, perguntando se poderíamos voltar ao normal. Eu disse: "Você tem falado por nós dois na última semana, por que você não continua?" E saí para o trabalho. Tenho uma consulta com os advogados que meu amigo recomendou para esta semana. Atualização 2. Minha advogada não estava disponível por alguns dias, então me vi diante da realidade de ter que viver com minha esposa nesse tempo. Eu realmente não queria voltar para casa e ter qualquer discussão, muito menos uma discussão sobre nosso relacionamento. Quando finalmente cheguei em casa, fui basicamente surpreendido pelas amigas dela e minha sogra. Em vez de adotar uma abordagem arrependida, eles decidiram que uma abordagem mais agressiva era o que a situação exigia, e fui basicamente repreendido por eles. A melhor amiga dela foi a líder, mas todos eles decidiram dizer coisas como: "Ela passou por muita coisa, você não sabe o que ela passou, você não tem ideia do que é enfrentar algo assim, isso foi apenas uma vez, pelo menos ela te contou, ela nunca mais verá o cara." E a minha favorita: "Você é um idiota pelo que você a fez passar nos últimos dias." Eu ouvi tudo isso com um sorriso idiota no rosto, e quando houve uma pausa deles, perguntei se eles já tinham terminado. Então, perguntei à minha esposa se havia alguém em seu círculo de amigos ou qualquer outra pessoa que ela tinha esquecido de contar sobre isso. Eu informei todas elas discretamente que eu iria me sentar com seus maridos e contar a eles como estavam me xingando verbalmente, me envergonhando e tentando me coagir a ficar com uma traidora. Minha ex-esposa meio que pediu desculpas. Ela disse que lamentava toda a situação. Eu disse que há uma diferença entre lamento e remorso. Você lamenta o que aconteceu por causa das consequências. Você lamenta porque sua vida nunca mais será a mesma, nosso relacionamento nunca mais será o mesmo, porque você estava completamente indiferente em relação a mim e ao que eu queria. Ela perguntou se eu tinha alguma dúvida que ela responderia agora, por mais perturbadora que fosse. Eu disse que a única pergunta que tenho é: por quê? Não necessariamente porque esse cara sem atrativos e inadequado, mas porque outra pessoa em primeiro lugar. Ela disse que o câncer a assustou completamente. Ela sentiu que estava correndo em direção à morte e sair daquela situação era atraente. Ela disse que, depois de todo esse tempo sendo esposa e mãe e se preocupando com a família, isso era algo só para ela. O cara era apenas alguém que estava interessado nela por um longo tempo. Ela sabia que ele não diria não. Eu disse que, se eu fosse arriscar meu casamento, a mulher teria que ser uma melhoria em relação a você. Eu disse a ela que vi os dois saindo do bar naquela noite. Eu vi vocês caminhando de mãos dadas em direção ao hotel. Eu disse que vocês pareciam íntimos demais um com o outro e perguntei se algo estava acontecendo antes de tudo isso. Ela disse que não, mas quem sabe se isso é verdade ou não. Eu disse que, depois de todos esses anos juntos, sua falta de respeito por mim foi surpreendente. Terminei dizendo que nunca conseguiria me olhar no espelho novamente se tolerasse esse nível de desrespeito e continuasse com ela. Eu disse que espero que possamos seguir caminhos separados amigavelmente e que tenha uma consulta com um advogado mais tarde. Novamente, pedi a ela que encontrasse outro lugar para morar, e ela simplesmente disse: "Eu não vou a lugar algum. Não vamos nos divorciar. Vou te dar todo o tempo que você precisa e fazer o que for preciso para superar isso." Ela me pediu para fazer terapia de casal, o que eu recusei. Por que eu iria à terapia? Eu não fiz nada que justificasse precisar de um terapeuta. Eu a notifiquei oficialmente e dei um aviso para desocupar. A casa é meu bem anterior ao casamento. Ela foi morar com a mãe, mas eu a vejo constantemente tentando ver se eu preciso de alguma coisa ou fazendo sugestões como: e se tivéssemos um relacionamento aberto, apenas do seu lado, o que parece desesperado e patético.
rejeitando-a constantemente, dizendo a ela que ela precisa ligar para pedir permissão antes de vir. Finalmente parece estar passando a mensagem de que não haverá mais nós no futuro. Ela disse que vai arrastar o divórcio o máximo possível, mas até agora tem sido cooperativa. A pior parte de tudo isso é contar para minha filha que estamos nos divorciando e o porquê, depois de ela me pedir para dar outra chance à mãe dela. Não tenho certeza se teria recebido a mesma consideração se fosse eu quem estivesse traindo. Atualização final. Não há muito para relatar. Estamos no processo de divórcio. No entanto, onde vivemos, devemos estar legalmente separados daqui a 1 ano. Minha ex-esposa disse que me dará o que eu quiser no divórcio se eu concordar em participar de aconselhamento matrimonial, mas não estou interessado. Houve algumas divergências enquanto trabalhávamos para entender como será a separação a partir deste ponto. Como resultado, acabamos de concordar com os termos da separação legal. Então, à medida que avançamos para definir a linguagem do divórcio, talvez minha posição possa mudar. A casa era um bem pré-matrimonial, então ela não tem direito a ela. As únicas coisas pelas quais ela poderia ter direito são minha pensão, veículos e casa de férias, mas eu argumentaria que ela viveu sem pagar aluguel por mais de 20 anos e tem seu próprio dinheiro, além de herança de seu pai. Talvez eu tenha que oferecer uma ajuda extra na aposentadoria, já que ela foi dona de casa enquanto nossa filha era nova, mas isso seria o máximo neste momento. Minha filha não está tomando partido da mãe. Ela sempre foi a menina da mamãe, mas está muito descontente com a mãe neste momento. Sua reação inicial foi choque, e esperança de que superaríamos quaisquer problemas e ficaríamos juntos. Agora ela aceita que isso não vai acontecer e tem limitado suas interações com a mãe, mas, no final das contas, ela ainda é sua mãe. Os maridos do grupo de amigas estavam chateados com o nível de cumplicidade de suas esposas em ajudar e encobrir a traição e as fizeram cortar relações com minha esposa, mas parece que isso foi esquecido neste momento. A melhor amiga era líder, e parece ter tido um prazer perverso em criar toda essa situação. Pelo menos encorajou a ponto de fazer seu marido questionar suas motivações. Aparentemente, ela não gostava de mim mesmo, e essa era a maneira dela, se vingar de mim. Acho que ela conseguiu. O marido da melhor amiga disse que havia algumas mensagens sugestivas nas mensagens de sua esposa, mas disse que está lidando com isso. Nos encontramos e ele pediu desculpas pela cumplicidade de sua esposa, mas não é culpa dele, e ele só quer seguir em frente. Decidi não namorar ninguém por um tempo. E não pretendo me casar novamente. Então, é isso. Duvido que poste novamente a menos que ela ganhe na loteria e eu encontre em meu coração a capacidade de perdoá-la. Essa mulher queria uma aventura, porém em nenhum momento sequer pensou nos sentimentos de seu marido, então acho que a separação foi bem merecida. Espero que o homem siga sua vida, e consiga superar esse trauma.